Olá pessoal, meu nome é Isa, eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço, atualmente moro aqui na Bahia. Estou gravando esse vídeo para falar para vocês sobre um tema muito importante, né? Necessário e muito pouco falado ainda, infelizmente. Nós estamos no Julho Verde, que é o mês de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Infelizmente, como eu disse no início do vídeo, tema muito negligenciado. Existem pessoas que nunca ouviram falar de cabeça e pescoço na vida, sobre câncer de cabeça e pescoço, não sabem do que se trata, o que é a doença. Por isso que eu venho hoje com esse vídeo, esse propósito de levar essa informação para vocês, tá? Nós estamos na 9ª campanha nacional de combate ao câncer de cabeça e pescoço. O tema desse ano, da boca aos pulmões. Eu atualmente sou voluntária da CBG Brasil, que é uma organização da sociedade civil de interesse público que defende e luta, né, pelos direitos dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Quando a gente está falando de câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando de mais de 10 tipos de cânceres dessa região anatômica, né? Então, quando eu falo genericamente sobre câncer de cabeça e pescoço, eu estou falando tanto dos tumores mais frequentes quanto daqueles mais raros. Que apesar de haver, né, incidência de doenças raras, a gente está falando, gente, de quando a gente soma todos esses tipos, de um grupo de doenças que ocupa o 6º lugar no ranking nacional em incidência de câncer, tanto para o sexo masculino quanto feminino, tá? São dados recentes, dados das últimas pesquisas do INCA, que é a nossa principal fonte em relação a esses dados sobre câncer no Brasil. E claro que, somando todos esses tipos, né, a gente vai ter alguns tipos de doença que são mais frequentes do que outros, tá? Então, quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, eu estou falando de câncer de pele, da cabeça e pescoço, que o pele não melanoma é o mais incidente no Brasil, tanto no sexo masculino quanto no feminino. A gente está falando de câncer de glândulas dessa região, então tireoide, que muitos ouvem falar, glândulas salivares, maiores e menores. A gente está falando de câncer de cavidade oral, então câncer de língua, de palato, de gengiva. A gente está falando de câncer de estruturas ósseas da face, então maxila, mandíbula, ossos da face. A gente está falando de doenças que acometem a orofaringe, a garganta, né, que a gente subdivide em nasofaringe, região mais alta, posterior ao nariz, orofaringe, que é a garganta que a gente consegue ver mesmo, propriamente dita, e hipofaringe. A gente está falando de câncer de laringe, da parte da via aérea superior. A gente está falando de câncer, né, de tireoides, paratireoides e cânceres dos gânglios linfáticos, os linfonodos, tá? Então vejam que existem muitas doenças nesse grupo. Quando a gente fala em incidência nacional, a gente tem que tireoide, cavidade oral e laringe são os mais incidentes. Se a gente tira os cânceres de pele não melanoma, porque pele, de forma geral, é o câncer que é mais incidente, não só na área da cabeça e pescoço, mas no corpo inteiro. E quando a gente junta esses, que são os mais incidentes, a gente está falando de uma frequência aí de 4º lugar em posição de ranking dos cânceres mais incidentes, tanto para sexo masculino quanto feminino. Então, perceba a importância da gente estar trazendo esse assunto, da gente falar disso, especialmente no Julho Verde, mas não apenas no Julho Verde, porque a gente precisa levar informação para as pessoas precisam saber o que é a doença, aonde é que essa doença se encontra e como é a forma que eu identifico a doença, tá? São números alarmantes, né? A gente tem que o câncer ele vai ser a principal causa de mortalidade daqui até 2050, provavelmente. Já vem esse ano a ano aumentando, né, os números e a incidência de cânceres de forma geral. Então a gente está vivendo esse cenário de que a informação ela é fundamental. Informação salva vidas. Porque a partir do momento que eu levo isso e que eu ajudo milhares de pessoas a fazer um diagnóstico mais precoce, a entender da doença, a chegar mais cedo nas unidades de saúde, sejam as unidades básicas, para que dali
em diante elas tenham o caminho traçado dentro do processo de diagnóstico, tratamento, cura, eu estou, né, de certa forma, contribuindo para que esses números eles diminuam, tá? Fatores de risco são importantes. A gente sabe que os principais fatores de risco para câncer de cabeça e pescoço disparado é o tabagismo e o etilismo. Esses fatores combinados, eles aumentam em mais de 20 vezes a chance da gente ter câncer de cabeça e pescoço e são os principais, tá? Então, todo paciente que bebe, que fuma e que fez isso durante muito tempo, mesmo que já tenha parado também durante muitos anos, são pessoas que estão sob risco maior de desenvolver a doença, tá? Além do tabagismo e do etilismo, a gente tem alguns outros fatores de risco. Então, infecções por vírus, HPV principalmente, ou Epstein-Barr vírus, que é um vírus associado a câncer de nasofaringe principalmente. A gente tem exposição ocupacional também relacionado ao câncer de cabeça e pescoço. Então, pessoas que trabalham na indústria têxtil, exposição a amianto, polisílica, madeireiras, indústrias que trabalham com diversos produtos químicos, inclusive benzeno. Então, a gente sabe que é um fator de risco muito importante, essa exposição ocupacional. E a gente está falando também de fator de risco: obesidade, sobrepeso, excesso de consumo de alimentação processada, né? Infelizmente, essa tríade aí, essas últimas que eu comentei, são cânceres, fatores de risco que são super importantes para vários tipos de câncer, não apenas o de cabeça e pescoço. Não menos importante, a questão da exposição solar, porque aí a gente está aumentando o risco de câncer de pele, né? Seja um melanoma ou não melanoma, diferenciando-se um do outro apenas pela incidência, porque o melanoma é um pouco mais raro. Então, esses são os principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço. São fatores, em sua maioria, evitáveis, por isso que é tão importante a gente levar esse tipo de informação e esclarecer as pessoas. Não beba, não fume, não consuma drogas, não use vape, né? Isso já vai estar reduzindo muito o risco de desenvolver qualquer uma dessas doenças, tá? Então a gente entende o que é que causa a doença, quais são os principais fatores de risco, onde eu posso atuar nessa forma para evitar. E aí vem a seguinte questão: bom, se são mais de 10 tipos de câncer, como é que eu identifico essa doença? Como saber, né, os principais sinais e sintomas para que a gente ligue nosso alerta, acenda aquela bandeirinha vermelha lá dentro e fala: opa, tem algo de errado aí, eu preciso procurar um especialista. Então, qualquer ferida na pele que não cicatriza, né, feridinhas, sejam nodulares, parecendo bolinhas, sejam ulceradas, que a gente chama, que são aquelas mais rasas, com maior profundidade, que não doem às vezes, que não coçam, mas que podem sangrar, que não cicatrizam. Qualquer ferida na pele, pigmentada, ferida escura, ou feridas antigas que mudaram de padrão, a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento para feridas na boca, né? Toda a região da boca, então lábios, língua, assoalho de boca, essa região mais baixa, bochechas, né? Esse revestimento aí das bochechas por dentro da boca, a parte do palato, do céu da boca, palato mole lá atrás, que já é o início da orofaringe. A gente precisa estar atento a qualquer nodulação que apareça na região da cabeça e pescoço. Então, nódulos, sejam eles embaixo da pele, sejam eles mais externos, em qualquer região da cabeça e pescoço, qualquer deformidade, qualquer nódulo, massa que vai crescendo, mesmo que não doa, mesmo que não tenha nenhum outro sintoma associado, também chama atenção. A gente vai estar atento à rouquidão, né, persistente principalmente. Então, rouquidão que não melhora com 15 a 21 dias, ela deve ser investigada, né? Pessoas que já eram roucas previamente, mudarem esse padrão da rouquidão, também tem que ser investigados. Doutora, eu sou profissional da voz, eu uso muito minha voz, para mim a rouquidão é comum. Tudo bem, é válido, né? E é realmente um motivo de rouquidão persistente, porém, mudanças de padrão também tem que ser observadas,
principalmente para os pacientes que apresentam já essas alterações. Qualquer dificuldade para engolir, sensação de que o alimento não desce, né? Tem alguma coisa dentro da minha garganta que impede que determinados alimentos desçam de forma mais satisfatória, é um sinal de alerta. Se eu tenho uma sensação de corpo estranho lá por dentro da garganta, um pigarro frequente, uma tosse que não melhora, uma dor para engolir ou uma dor no ouvido persistente que não foi investigada, também são sinais de alerta, então a gente precisa estar atento, né? Então todas essas coisas que eu comentei, né, entram aí como sinais e sintomas de alerta para ligar aquela chavinha e falar, opa, eu preciso investigar, né? E percebam que eu não estou falando do surgimento imediato desses sintomas, porque são sintomas que se confundem muitas vezes com doenças corriqueiras do dia a dia, com outras condições. Então, é a persistência por mais de 15 a 21 dias de sintomas como esses, especialmente se eu sou um paciente que tem um fator de risco, né? Que fumo, que bebo, que já fumei, já bebi durante muito tempo. Isso tem que ser valorizado e você precisa de uma investigação, tá? A gente valoriza muitos fatores de risco, pessoas expostas, mas é importante dizer a vocês também que existe um aumento do número de casos de pacientes mais jovens, terceira, quarta década de vida, que não tem fator de risco aparente e que aparecem com algumas dessas lesões malignas. A gente vem observando essa tendência nos últimos anos. Sabemos que boa parte desses casos são relacionados com HPV, vírus HPV, tão conhecido por todos nós, que causa câncer de colo de útero, mas não menos importante, causa também câncer de garganta, de orofaringe, mas de forma mais importante, e também pode causar câncer de cavidade oral e de laringe em menor frequência. Então você, né, que é jovem, que está com algum desses sinais e sintomas, também não negligencie, valorize, né, porque a infecção crônica pelo HPV, que se dá através de uma transmissão sobre relações, né, íntimas, sexuais não protegidas, isso vai levar a um aumento, né, no risco de desenvolver câncer de orofaringe. Então são muitas coisinhas genéricas, muitas informações, mas que eu venho aqui em homenagem a esse nosso Julho Verde, trazer esse alerta para vocês, trazer algumas informações básicas e que tomara que essa informação e esse vídeo circule por um maior número de pessoas, porque o importante é a gente ter contato, o importante é a gente conhecer e multiplicar. Então esse vídeo é para você que tem fator de risco, como eu falei, para você que nunca tinha ouvido falar de câncer de cabeça e pescoço, ou para você que tem conhecidos que precisam ouvir uma informação dessa. Leve essa informação adiante.